Nós vamos falar sobre a repercussão do último debate exibido pela Rede Meio Norte de Comunicação com os candidatos a governo do estado do Piauí. A Poliana já está aqui ao vivo, já estou louca para saber a análise, inclusive toda a repercussão disso ao longo da programação, mas aqui, né, a gente dá destaque às mulheres na política, na cobertura política. Uau, como eu sou fã dessa mulherada. Antes, quero dar a dica da Oralfy. A Oralfy, que é a sua clínica de atendimento odontológico, de tratamentos odontológicos, com equipe multidisciplinar, com um atendimento maravilhoso, bem acessível e com super tecnologias. Na Oralfy, todos os procedimentos são procedimentos planejados de maneira individualizada, através do fluxo digital integrado. Tem também estúdio fotográfico, onde eles analisam tudo e estudo de cada caso, para que realmente seu tratamento seja único. É onde você encontra toda a parte de reabilitação oral, lentes de contato, facetas em resina, implantes, alinhadores invisíveis e um programa preventivo que oferece aos pacientes uma experiência única e acolhedora, diferente de tudo que você já viveu em experiências anteriores, até mesmo para aqueles que possuem o receio de ir ao dentista. A clínica é onde você vai encontrar tudo isso e muito mais. É um resgate de autoestima e saúde para o seu sorriso. Fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, bairro Jockey. O telefone é o 33053888. O WhatsApp é o 981449077 e o Instagram é @oralfyteresina. Oralfy, o melhor da vida é sorrir. Bom, e as eleições já estão na reta final e o clima esquenta a cada dia. E aí, gente, já é domingo, mas ainda tem muito o que falar, viu? A Rede Meio Norte realizou o segundo e último debate com os candidatos ao governo do Piauí. E a repercussão foi tremenda em todo o Brasil e até fora, né, Poliana? Bom dia. Bom dia, Raquelzinha. Olha, gente, deu muito o que falar esse último debate da Rede Meio Norte. Primeiro porque a gente reuniu, né, todos os 9 candidatos ao governo. Aliás, todos não, porque acho que é o primeiro fato que a gente precisa registrar, a ausência do candidato Silvio Mendes, sim, que 40 minutos antes do debate informou, através de nota pela sua assessoria, que não participaria do encontro por conta do que ele alega ser perseguição de outros candidatos, né, de que estaria sendo alvo de uma ação coordenada entre os candidatos para atacá-lo. Então, de fato, ele não apareceu e isso deu muito o que falar, deu pano para a manga, como a gente diz, para os candidatos que fazem oposição a Silvio, né? Rafael Fonteles, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, foi quem mais tocou no assunto, voltou diversas vezes. A gente lembra, tá aí na tela, a imagem do púlpito vazio, porque, como eu disse, foram 40 minutos antes que a gente foi informada, a Rede Meio Norte foi informada da ausência dele. Nas redes sociais, no mundo político, entre vereadores, deputados, nomes da articulação da campanha de Rafael Fonteles, o comentário é: Silvio fugiu do debate, Silvio fugiu do confronto, com medo aí dos questionamentos. E a avaliação que a gente faz é que, de fato, ele tentou ali, Raquel, se blindar, porque Silvio tem acumulado diversas declarações ao longo de entrevistas, dos debates, declarações polêmicas, né? E que aos poucos foi desgastando aí a sua candidatura. Ele que liderava as pesquisas de intenção de voto e nessa reta final ele já está aí perdendo para Rafael Fonteles em levantamentos como o do amostragem que a gente divulga aqui na Rede Meio Norte. Então, Poliana, repercutiu mal. As vésperas das eleições, como que você, com seu olhar crítico, avalia isso como uma estratégia realmente nas vésperas da campanha? Foi uma estratégia, na opinião de vocês, que foi pensada justamente para blindar? Foi positiva ou negativa? Olha, a princípio tinha tudo para ser negativo, porque de fato você faltar um debate como esse, importante como é o da Rede Meio Norte, que tem uma cobertura ampla, tem uma repercussão nacional e internacional, de fato é ruim para o candidato porque ele deixa de comunicar com os eleitores, deixa de debater essas pautas de seu interesse. Agora, o que a gente viu ao longo do debate foi o foco da discussão indo para outro caminho. Mas só para encerrar a sua resposta, o que eu vejo? De fato, foi uma estratégia. Acabou funcionando porque a discussão não ficou só nele, o foco foi para outro lado e a gente já entra no próximo assunto que foi... Olha ela. Olha ela aí, Lourdes Mello roubou a cena e Lourdes Mello pautou o debate
da Rede Meio Norte em torno da discussão sobre a presença do candidato Coronel Diego armado no estúdio Carlos Jansen para participar desse debate ao vivo, um ambiente controlado em que se questiona qual a necessidade do candidato. Tudo bem, ele é coronel da Polícia Militar, não estava em serviço, está de licença por conta da candidatura, mas a gente se pergunta por que ele comparece nesse espaço. E aí gerou muita discussão entre os demais candidatos. Depois de Lourdes, a gente viu a candidata Madalena Nunes, o candidato Geraldo Carvalho do PSTU, depois o próprio candidato Rafael Fonteles manifestou aí solidariedade, porque, enfim, as candidatas e o candidato Geraldo, eles afirmaram ali ao vivo que estavam receosos, inclusive de fazer questionamentos, de confrontar o coronel, porque de fato é uma situação que a qualquer momento pode fugir de controle, porque tem uma arma em cena, né? E aí gerou muita repercussão e, infelizmente, ele justificou, realmente ser liberado, já que ele tem, um porte de arma, mas fica realmente o questionamento, né? Inclusive ele chama ela de desequilibrada, dentre outras coisas. Porém, a gente também fica se perguntando, né? Ele poderia realmente, enfim. Mas quando se trata disso, né? Como que teria esse controle para uma situação como essa? Eu acredito que realmente os gestores se saíram muito bem. Porque, eu vou te falar, não foi fácil, teve manifestação, gente, os sentaram no chão. Do debate, né? Uau. Olha, foi assim, nos bastidores, foi uma situação, de fato, tem nas redes sociais da Rede Meio Norte essas imagens, se você quiser assistir, o momento da discussão entre os candidatos, entre assessores. Agora, a Rede Meio Norte não tinha como impedir, de fato, a presença do candidato. Ele tem o porte de arma, ele tem o direito de andar armado. Agora, é uma escolha que o candidato poderia fazer de não estar armado ali naquele momento. Mas, para além disso, Raquel, esse ponto que você chamou a atenção, que é da tentativa de desqualificar a candidata e principalmente enquanto mulher. Né? As frases que foram ditas, e isso está sendo usado pela rede bolsonarista, infelizmente, aqui no estado. É um nicho restrito, porque a gente lembra, e as pesquisas de intenção de voto mostram, que o Partido dos Trabalhadores tem maioria, os eleitores de Lula são maioria em nosso estado. Mas, de toda forma, isso está sendo utilizado pelo nicho. Está aí as imagens na tela, a gente vê o nosso diretor Urias Moura ali tentando conversar, tentando controlar a situação, que felizmente foi controlado, o debate seguiu, apesar dos protestos, mas a gente conseguiu administrar ali, né, a nossa equipe, o Marcos Monturil, junto com o Urias e os demais diretores da casa. Mas, de fato, o que fica é a repercussão ruim, denegrindo a imagem das candidatas e também para a esquerda, né? Porque já fica tão estigmatizado e aí o bolsonarismo estigmatiza ainda mais por conta dessa situação. Virou um prato cheio, né, para a militância bolsonarista, infelizmente. Infelizmente, a gente vê ainda esse tipo de atitudes e, assim como é na vida real, a gente viu, né, sendo transmitida ao vivo na Rede Meio Norte, como estão os ânimos às vésperas dessa eleição, que vai ser uma das eleições mais importantes no Brasil, em nível nacional, em nível regional, e muitas pesquisas, havendo também, né, uma variação aí de alguns pontos entre os candidatos a presidente, a governador. O fato é, né, Apoliana, já estamos às vésperas das eleições. Tudo pode acontecer ou já existe um cenário previsto? Olha, a gente, na militância, Raquel, a gente não tem de nenhum lado esse clima do já ganhou. Tá todo mundo muito pé no chão, porque tudo indica que essa eleição vai ser voto a voto. A gente tem um cenário encaminhado de definição em primeiro turno. Por quê? Porque esses candidatos do que a gente costuma chamar de terceira via, Coronel Diego, Jesse Lima, a própria Lourdes Mello, são candidatos que eles não estão ultrapassando, na maioria dos casos, 1% de intenção de voto. Então, se somados esses candidatos, a gente não vai ter, ao final, é o que se projeta, nem 5% de intenção de voto, o que facilita, o que permite uma definição em primeiro turno. Mas ninguém quer arriscar. Todas as militâncias estão pé no chão. De um Rafael acredita que vai ganhar, mas não está no clima de já ganhou. Silvio Mendes, da mesma forma, acredita que pode ganhar. E a grande incógnita fica mesmo para Teresina. O que Teresina fará nas urnas? Uau. Porque é o colégio, é o maior colégio eleitoral, a capital tem o maior número de eleitores
E a gente tem o personagem do Silvio Mendes como ex-prefeito de Teresina, saiu com uma boa avaliação, mas o Partido dos Trabalhadores e a sua base de apoio, cerca de 10 partidos, trabalham para tentar diminuir essa vantagem de Silvio Mendes aqui em Teresina. Então, como as urnas se comportarão aqui na capital, acho que é o que vai definir a eleição, já que no interior a gente tende a ter um cenário mais equilibrado. Maravilhosa. A Poliana Oliveira, nossa jornalista e comentarista política, que já vai estar também no Jogo do Poder, e é até o dia, tá bom, gente? Até domingo, na verdade, vai ser voto a voto, e a gente acompanha também toda a cobertura, né, em todas as cidades aqui da Rede Meio Norte, mostrando os resultados. Até lá, fique atento, tá bom? As informações que são verídicas. Muito cuidado com as fake news. Esse é o alerta que a gente deixa também para você. E se prepare para votar direitinho, exerça a sua democracia. Já pautamos isso aqui. A Poliana, muito obrigada. E bom trabalho, porque realmente vocês são incansáveis. Vou já pra rua, um cheiro. E olha, 5 horas da tarde, domingo, tem transmissão ao vivo da apuração, viu? Fica ligadinho, o Jogo do Poder vai estar lá acompanhando tudo. Tá aí. Um beijo pra você, Beijo, Poliana. obrigada, Bom Raquel. trabalho.